É claro que tem que se manter ali a retórica para não esquecer completamente o início dessa história toda, né? Lá ainda no começo do mês de julho, quando foram impostas as tarifas, o tarifaço adicional de 40% chegando nos 50%, a primeira frase daquele comunicado falava em Jair Bolsonaro. Depois a sanção Magnitsky, falando do lawfare, que muito bem explicado por Mariana Jangiacomo. Quer dizer, não daria para descartar completamente, não tem nada a ver com aquilo que a gente falou, mas aos poucos, como você disse, Donald Trump vai se esquecendo dessa conexão com Jair Bolsonaro. Sim, vai pensando fatos, né, e até reinterpretando fatos, né, chamando de anistia uma redução de pena, mas enfim, vai pensando ali elementos para ir corrigindo a sua trajetória, a sua estratégia, né? Isso eu venho dizendo há meses, já que sobretudo no início de novembro, quando houve a derrota dos democratas em vários estados, dos republicanos em vários estados americanos, quando houve um questionamento na Suprema Corte da aplicação da lei de emergência econômica internacional, quando houve os problemas de inflação, tudo isso o Trump teve de corrigir a sua estratégia em relação ao Brasil. Antes disso, ele já havia decidido, em setembro, fazer essa mudança de aposta entre Bolsonaro e Lula pela percepção de que a situação de Bolsonaro era irreversível em termos da condenação em si. Então, ele fez aquele gesto na Assembleia Geral da ONU em setembro. Mas ele observa muito os momentos para aproveitar cada situação para explicar mudanças que ele já havia decidido. Então, não é que a decisão do Congresso fez com que ele decidisse retirar a lei Magnitsky sobre a aplicação dela sobre o casal ali Moraes. Mas ele já havia decidido isso, mas ele precisava, ou seria bom se ele tivesse algum pretexto, algum fato que ele pudesse enganchar e dizer, não, foi por causa disso, isso mostra realmente que o Brasil é um país democrático e tal, que os poderes são independentes e, portanto, a lei Magnitsky não se aplica. Mas essa decisão já tinha sido tomada antes. Lorival, segue comigo aqui, deixa eu só uma rápida questão também, que acho que é importante, que vai, em vários momentos também a gente viu ser mencionada, que é a questão das Big Techs, dos interesses das Big Techs aqui no Brasil também, e tem muito a ver não só com regulamentação por meio de lei, mas com decisões também do Supremo, e esta conexão que as Big Techs têm com o governo Donald Trump. Na sua avaliação, ou do que você já conseguiu apurar, pode ter também algum papel esta questão das Big Techs nesse contexto todo? Muito bem apontado. Essa é uma questão não resolvida dos Estados Unidos com o Brasil e com a União Europeia. Ambos adotaram um imposto de 15% sobre as Big Techs, porque elas não pagam impostos, ou esses impostos nos Estados Unidos. E aí existe também, tanto aqui quanto na União Europeia, a questão da moderação das redes sociais, dessa intervenção nos conteúdos das redes sociais, quando eles são considerados criminosos, ou porque são calúnias, difamações, ou porque eles incitam ao crime, incitam ao ódio, tem discurso de ódio, assim por diante. Isso é algo contra o qual o Trump se coloca, tanto a questão dos impostos, quanto a questão do que ele chama, então, de censura, contra a liberdade de expressão. Essa é uma questão que ainda precisa ser negociada. A União Europeia tem sido muito... será que é intransigente, palavra certa? Tem firme nos seus posicionamentos. Firme, assim. Inflexível, né? Inflexível, exato. Inflexível no sentido de, não, isso aqui foi votado no Parlamento Europeu, isso aqui condiz com a nossa visão de como devem ser as redes sociais, nós não vamos permitir que elas sejam um campo livre para o cometimento de crimes, e isso nós não vamos mudar. E isso tem atrapalhado bastante as negociações comerciais entre a finalização daquele acordo entre Estados Unidos e União Europeia. Aqui no Brasil também, isso vai ser um fator importante. Você vê que o governo brasileiro decidiu criar uma superintendência no âmbito do CAD para discutir o monopólio, a concorrência nas plataformas digitais, e isso realmente vai continuar sendo, aliás, um irritante na relação entre Trump e Lula. Mas ele está deixando isso para um próximo round. Ele quis primeiro, como eu digo, limpar a agenda naquilo que ele achava que precisava ser limpo, que estava contrário à estratégia, a nova estratégia dele, e a Lei Magnitsky é um claro exemplo disso.